Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38. E então, Jesus, depois aqui de curar 2 cegos, expulsar o demônio de um homem que era mudo, o demônio fazia com que esse homem fosse mudo, é criticado por fariseus, que acusam-no de agir em nome do diabo, um pacto com o diabo, então Beelzebul, enfim, na sua Bíblia pode ter algum desses nomes aí. Bom, aqui na versão da Bíblia a Mensagem, diz que depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região em que estava. E vai dizer que ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Que multidão? A multidão que se reunia em torno dele, se reunia nas sinagogas, e aí ali ele apresentava as notícias do reino de Deus, curava doentes e restaurava vidas marcadas pelo sofrimento. Eu gosto muito dessa versão porque ela é cuidadosa com as palavras, ela realmente diz o que as pessoas passam quando tem uma vida sem a luz de Cristo. Jesus se preocupava com pessoas doentes e restaurava vidas marcadas pelo sofrimento. É essa maneira que está colocada, que está posta aqui na versão A Mensagem. E Jesus olha para essas pessoas, um povo confuso e sem rumo, e percebe que são ovelhas sem pastor. E ele diz às pessoas, olha aos seus discípulos, que grande colheita temos aqui, mas são poucos, tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. E ainda hoje, Jesus muitas vezes olha para a sua igreja, e alguns dias atrás nós falamos aqui brevemente sobre o que é ser evangélico nesse Brasil de 2023, o que é ser evangélico num Brasil em que logo a maioria das pessoas será evangélica, será então cristã, protestante. O Brasil passará de um país cristão católico para um país cristão protestante, evangélico, enfim. Jesus deve olhar para essa igreja e ainda hoje ele deve falar a respeito disso, ele deve repetir essas palavras. São muitas pessoas, é um povo confuso e sem rumo, são ovelhas sem pastor, mas são poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e peçam mais trabalhadores. E nós precisamos agir dessa forma, nós temos que agir em duas frentes. Nós temos que agir orando, pedindo mais trabalhadores, assim como Jesus está falando aqui para os seus discípulos. E quando Jesus fala aos seus discípulos, nós temos que trocar a palavra discípulo pelo nosso próprio nome. Então Cristo fala a mim, a você, Cristo fala a nós. Porque se eu decido viver ao lado de Cristo, eu tenho que optar por viver um discipulado, ser o seu discípulo. Se eu não vivo um discipulado com Cristo, se Ele não fala a mim aquilo que eu preciso fazer para me tornar mais parecido com Ele, então eu vivo uma religião. Pode ser evangélica, pode ser cristã, qualquer coisa que seja, mas eu não vivo Cristo de fato. Então o primeiro ponto é ajoelharmos e orarmos, ou melhor, orarmos, para resumir. Orarmos para que pessoas aqueçam seu coração e estejam dispostas a trabalhar para Deus, a abraçar projetos da sua igreja, ou enfim, falando aqui para nós da nossa igreja, que visam levar o reino de Deus para as pessoas, que visam trazer pessoas que não frequentam a igreja para o nosso convívio, para estar aqui dentro. Então, o primeiro passo começa com a oração. Mas também nós temos a nossa parte como engajadores, como pessoas que estão engajadas. A igreja, ela tem diversas frentes de trabalho. Estar envolvido com a igreja não é participar de programas que a igreja desenvolve, não é montar eventos com a igreja. Estar engajado com a igreja é abraçar algo para fazer aqui dentro, mas com esse algo buscar fazer com que pessoas já da igreja ou de fora da igreja busquem se aproximar de Cristo, conhecer a Cristo. É caminhar ao lado, é ajudar a pessoa a se tornar um discípulo, é edificar. Então, por exemplo, na nossa igreja, o que temos feito na Ibrave, todos os domingos, papeizinhos com o nome das pessoas que foram ao culto são distribuídos entre as pessoas que foram ao culto também, para que uns orem pelos outros.
Mesmo que às vezes eu não conheça a pessoa, porque eu sou novo na igreja, enfim, por qualquer motivo, eu estou orando por alguém que esteve ali comigo naquele domingo, que esteve ali sentado, participando como igreja. Nós temos o nosso instituto, onde pessoas estão se engajando para disporem um pouquinho do seu tempo, a fim de ensinarem algo para alguém, de fazer com que alguém que não frequenta a igreja, que é de fora da comunidade, esteja aqui dentro. E comece então a criar laços, vínculos. Nós temos, enfim, projetos, ministérios dentro da igreja, como o acolhimento e outros, em que você pode fazer a diferença na vida de alguém por alguns instantes ali, e você pode trabalhar no reino de Deus. Enfim, sempre há espaço para você fazer algo para Deus dentro da sua igreja. Sempre há espaço para você, então, ser como esses discípulos de Jesus aqui. Jesus não diz que precisa de trabalhadores só. Ele diz que são poucos trabalhadores. Por quê? São 13 aqui no caso, Jesus e mais 12. E mais alguns, como João Batista e outros da época de Jesus aqui, mas ainda precisa de mais. Então é orar, é claro, mas ser como os discípulos também, engajado, participante. É pegar a obra para si, é vestir a camisa da igreja e falar, puxa, eu vou fazer, não pelo pastor, não pelo meu líder, eu vou fazer para Cristo, eu vou fazer para mostrar para as pessoas, para alcançar pessoas, para mostrar quem é Jesus para as pessoas. Eu vou usar um pouquinho do meu tempo para algo que não diz respeito às coisas deste mundo aqui, mas para algo que ficará gravado na eternidade, que é o quê? Trabalhar pelo reino de Deus. É algo que perpassa a nossa escala de tempo humana aqui. Senão o evangelho não teria caminhado 2000 e tantos anos até os dias de hoje. Então, mova-se pela igreja, engaje-se, participe, ajude, componha ministérios, doe um pouco do seu tempo. Faça discípulos, seja um discipulador, seja alguém que se preocupa com os outros. Nós estamos tentando implementar pequenos grupos na igreja, projeto da Igreja Fiel Discipuladora também. Para que é isso? Só para nós dizermos que nós temos? Não. É para aproximar pessoas do Evangelho. E nós só podemos fazer isso se pessoas vestirem a camisa e falarem, olha, eu topo fazer. Eu topo fazer um PG na minha casa, eu topo liderar um PG, eu topo ser treinado. E nós estamos à disposição para uns aos outros, todos juntos, ajudarmos uns aos outros a caminhar no Evangelho. Ajudar alguém a caminhar no Evangelho. Então, ore muito a Deus para que Ele prepare trabalhadores e engaje-se também. E ore por você mesmo, para que você tenha tempo, para que você tenha disposição, para que Ele te ilumine com algo que você pode fazer para nós buscarmos esse objetivo. O objetivo de olhar para um povo que está confuso e sem rumo, como ovelha sem pastor, e nós sermos esses pastores. O programa de discipulado que nós temos, Igreja Fiel e Discipuladora, visa exatamente isso. E é por esse caminho que nós devemos trilhar. Deus abençoe você. Até amanhã.